os gêneros bíblicos, o texto propriamente. Então, acho que esse daí está até mais próximo das pessoas aí. Se eu escrevo uma poesia para minha esposa, ela não pode ler como uma bula de remédio. Se eu estou lendo a Constituição do meu país, eu não posso ler como se fosse um e-mail, entendeu? Ou se eu vou redigir uma Constituição, não posso fazer como se fosse um e-mail. Carta tem que se ler como uma carta. Profecia tem que ler como uma profecia. Então, tem vários gêneros na Bíblia, vários. E tem gênero dentro de gênero. Você tem o gênero evangelho, que é uma espécie de biografia, e você tem as parábolas dentro de cada evangelho, que é outro gênero difícil. Você tem genealogia, que é um gênero. Você tem provérbios, e aí você tem sabedoria judaica. Tudo é judaico. Você sempre pode pôr judaico no final. Você fala assim, mas tem a literatura epístola, mas a gente estuda epístola judaica. Narrativa judaica, porque narrativa você pode pegar a babilônica, você pode pegar a moderna, várias coisas. Então você tem as poesias, você tem muita coisa aí que dá para fazer, pensar o apocalipse judaico. Então você, na verdade, cada um você tem que ler, e é interessante que os estudiosos dizem o seguinte, cada gênero vai decidir a regra do jogo. A regra do jogo. É igual, a gente estava brincando, acho que foi com você que eu estava zoando, eu e a Nath, sobre como tem esporte besta nas Olimpíadas que passou. Depende do gênero, muda as regras. Então tem vôlei de quadra, é um gênero. Então tem as regras. Se muda o gênero, se é feminino ou masculino, muda a altura da rede. Olha só aí já muda um pouco. Aí se você vai para vôlei de areia, é vôlei, mas é outro gênero. Toque no bloqueio conta como um toque. Daí você vai mudando várias coisas. Futebol é a mesma coisa. Futebol de campo é uma coisa, futebol de areia é outra, futebol de salão é outra, e sei lá se tem mais algum futebol aí. Basquete, a gente que gosta de basquete, mesma coisa. Basquete é uma coisa. Você soube que teve trio na Olimpíada de basquete? Não, cara, não vi. Teve? Teve trio, vê se pode. Os caras. Legal. Teve trio de basquete. Então, assim, era algo da rua, mas é outro gênero. O que eu quero trazer para você, cada gênero vai definir a regra do jogo. Então, se você, num gênero, ele vai dar um pouco de como você deve interpretar outro gênero, outra regra do jogo. Tudo é inspirado, mas aí como você vai aplicar, como você vai tirar a lição, como você vai tirar ali a espiritualidade daquele texto é diferente. Eu posso falar um gênero. Vamos falar um pouco da poesia hebraica, que eu acho que é a matriz de todos os gêneros do Antigo Testamento e, consequentemente, bastante do Novo, porque todo mundo era judeu. Por quê? As pessoas, o povo judeu, como todos os povos circunvizinhos, não sabiam ler nem escrever. Então, como eles decoravam os contos antigos, os ensinos de Moisés, como eles trouxeram até para a época de Moisés toda a tradição das tribos de Gênesis, e também no exílio, como eles decoraram, como na volta do exílio eles resgataram, antes de ter os textos escritos, mesmo tendo, eles não sabiam ler, era difícil se fazer, eles cantavam, as famílias passavam, eles aprendiam a falar cantando os ensinamentos dos seus antepassados, de Moisés, ali eles iam cantando. E por cantar, eles faziam as suas rimas. Só que a gente aqui no Ocidente tem uma rima que é o som parecer um com o outro, que a gente falou um pouco antes. Na cultura hebraica é diferente. A rima é de ideias. Olha só que doido. Não é uma rima sonora, é uma rima de ideias. E essa rima de ideias que eles vão colocando e repetindo na música é o que os estudiosos, a partir do século XVIII, entenderam como paralelismo. Então, às vezes você vai ler umas poesias, um salmo, e parece que o salmista está enrolando, que ele fica falando a mesma coisa várias vezes e fala assim, vamos, mano, a gente que é ocidental quer ir logo para a conclusão. Mas se você tem rimas e paralelos entre as ideias, e uma ideia vai ajudar a outra, a conclusão não está no final do texto, várias vezes está no meio do texto, ou no paralelismo, no paralelo que você faz de uma frase da outra, vai ter a conclusão. Então, a gente que quer ir no final, já chegar, qual que é a conclusão desse salmo, dessa poesia? Não, a poesia, você vai achar a conclusão dela, ou o sentido dela, no meio. Então, esse paralelismo, ele tem 4 possibilidades, ou 4 funções. Então, eu vou falar as 4, depois a gente pode trabalhar uma por uma, se você quiser. A primeira função é o contraste. Eu faço isso, logo eu faço ruim. Você vai encontrar isso muito em Provérbios. Faz isso, você já sabe como isso, e não tolo como aquilo. Entendeu? Ele vai fazer um paralelismo. Pela poesia ser cantada e era a forma que se passava, todos os outros gêneros no Antigo Testamento foi influenciado pela estrutura poética. Então você fala, esse paralelismo é só da poesia. Não, você vai encontrar em Gênesis
Gênesis 1, que é narrativo, mas é poético. A grande briga, olha só, Trigo. A briga é o seguinte: Gênesis 1 é poético ou é narrativo? Que se for poesia, pode não ser literal, né? Não pode não ter acontecido. Ou é poético e tal. Então, ele é um gênero narrativo com estrutura poética. E aí, como é que a gente vai interpretar? Aí fica na briga. Porque os profetas, com textos proféticos, vão tudo fazer paralelismo. Então, os textos de sabedoria têm paralelismo. Então, ele vai influenciar até no Novo Testamento, porque os judeus estão escrevendo no grego, só com a cabeça do paralelismo, repetindo coisa. Se você pegar esse esquema, por isso que eu acho que é muito importante aprender um pouco sobre paralelismo, porque vai ajudar muito a interpretar. Então, o primeiro, vou pegar um exemplo. Provérbios 10, 11. A boca do justo é fonte de vida. Primeira frase. Segunda, mas a boca do ímpio abriga a violência. Então, olha só. Ele fala, a boca do justo é fonte de vida, a boca do ímpio abriga, então guarda a violência. E aí você vai entender que esse paralelismo cantado, o contraste do primeiro é para o segundo, para dar mais sentido para o segundo. Então quer dizer que a boca do justo também é de paz e a boca do ímpio também é de morte. Isso é o paralelismo de contraste. Ele vai para um polo e vai para o outro. Às vezes, Trigo, o paralelismo, ele é um complemento, vai realçar um ponto a mais, ele vai dar aquela esticada, sabe? É esse complemento que vai trazer a cereja ali. Vamos lá para Salmo 33, versículo 1. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Isso aqui, você tem que ler como um paralelo. É a mesma, só que ele foi fazendo um complemento. Então ele começa, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aí ele poderia falar assim, por quê? Porque todo mundo que é justo deveria louvar o Senhor, porque só é justificado porque Deus é íntegro. Olha só, isso é o nosso jeito de fazer. A gente complementa uma coisa colocando por quê. O judeu não. Ele fala a mesma frase de novo, mas ele vai colocar um sinônimo, uma coisa a mais. Então ele vai falar, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, e apropriado que os íntegros o louvem. Então ele está aqui trazendo esse paralelo. E qual é a lição? A lição é que a gente deve louvar o Senhor com alegria, porque a gente é justo, e a gente é justo e íntegro porque a gente louva o Senhor. Então isso é um paralelismo para completar. Então primeiro é contraste, um polo do outro. Segundo é um complemento. Terceiro é uma sequência. Então, se a gente fosse falar no português, seria mais ou menos assim. Estude a Bíblia, porque isso vai fazer você ter mais intimidade com Deus. Então, é uma consequência. Por que eu devo estudar a Bíblia? Então, ele desenvolve uma curta sequência na narrativa. Salmo 31, 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Então, olha que legal. Em ti, Senhor, me refugio. Então, o cara está se refugiando no Senhor. Por quê? A gente perguntaria. Está no segundo. Não permitas que eu seja envergonhado. Eu estou me refugiando porque alguém está querendo me humilhar. E aí a terceira frase é um paralelo dos três. Ele está construindo. Salva-me por causa da tua justiça. Eu vou ser envergonhado, mas porque o Senhor é justo, o Senhor pode me salvar porque o que eu estou fazendo é o correto e não o que eles estão fazendo. Aí existe outro tipo de paralelismo de sequência que é assim, 1, 2, 1, 2. Podemos falar também. É Salmo 31, o mesmo Salmo, versículo 22. Apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Poderia fazer o 1 com 3, o 2 com 4. Apavorado clamei, mas ele ouviu a minha súplica de misericórdia. Entendeu? Ele junta, ele está ali para juntar. E o 2 com 4. Estou separado de tua presença e respondeu o meu clamor por socorro. Então, o paralelismo, ele serve também para trazer consequências. E tem um outro, a analogia ou comparação. Então, ele compara um com o outro para a gente entender melhor o que está querendo dizer. Por exemplo, você vai falar coisas do céu, geralmente você vai fazer um paralelismo com uma coisa da terra para você entender o que está querendo dizer dessas coisas do céu que são tão difíceis de entender. Coisas espirituais é difícil de entender. Então, você faz essa analogia
analogia com coisa da terra num paralelismo cantado. Isaías, peguei um texto que não é poético, é profético, Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Olha que legal. A água em terra seca é muito, muito comum. Você lembra que, assim como a corça anseia por água, tudo isso é um paralelo muito forte sobre o espírito que é derramado, né? Isso é muito do capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, a segunda criação, que existe duas narrativas de criação. A segunda criação começa com a terra, é um deserto, e começa a fluir água, como o espírito. É o mesmo paralelo de Gênesis 1, 2, que o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, olha que interessante, várias vezes você tem esse paralelo entre água, terra seca, entre espírito e a gente sedento por esse espírito, ou a nossa descendência. Então tá aí, isso é muito importante a gente entender o paralelismo que se tem no gênero poético, mas tem em todos os gêneros. Se você começar a entender, qual que é o segredo aqui, Rodrigo? Eu lembro que tinha um professor, doutor, que falava assim, se você tiver paciência de ler e meditar, os detalhes entre uma frase e outra, que parecem tão iguais, parecem repetitivas, vão te levar para tesouros secretos que estão na poesia hebraica e no texto do Antigo Testamento. Então, gaste um tempo meditando, por exemplo, vai ler Salmo, não tenta ler rápido, como se fosse um tratado. Ele vai repetir e nessa repetição, os detalhes é que tem a chave hermenêutica para abrir para o significado da revelação de Deus.